Na academia para magos ofensivos, todos concordam em uma coisa: não há lugar para curandeiros aqui. Mas nosso protagonista pensa diferente. Will é o melhor curandeiro que existe, mas ainda assim se matricula nesta academia. Todos esperam que ele fracasse miseravelmente. Um professor até decide provar isso organizando uma batalha simulada. No momento em que a luta começa, o professor usa a magia da terra para prender Will, mas Will desvia facilmente de cada ataque, aumentando sua velocidade com magia de cura. O professor quase o pega em uma armadilha de terra, mas Will desvia novamente. Então ele parte para a ofensiva. Ele encurta a distância e ataca com sua adaga. Claro, o ataque não funciona. O professor se cobre com uma armadura de terra impenetrável, confiante de que um curandeiro fraco sem magia ofensiva não pode tocá-lo, mas Will sabe como lidar com isso. Neste mundo, a maioria dos magos limita seu poder porque seus corpos não conseguem suportar sua força total. Ultrapassar esse limite faz com que o corpo se desintegre. Mas se Will remover esse limitador, ele pode liberar um poder imenso ao custo de destruir seu próprio corpo, e isso está absolutamente bem para ele. Afinal, ele é um curandeiro. Will avança com um punho sobrecarregado. Seus braços se estilhaçam enquanto ele atravessa a armadura de terra do professor. O professor nem tem tempo de reagir. Ele é nocauteado instantaneamente. Então, por que um curandeiro está nesta academia? Porque da última vez, todos os outros foram inúteis, e Will morreu por causa disso. Eis o que aconteceu naquela época. Você pensaria que ser bom em um trabalho lhe renderia o respeito que você merece de seus superiores, certo? Bem, esse não é o caso do nosso garoto. Ele literalmente é esfaqueado por seu superior por fazer um trabalho excepcional. Will é um jovem comum com uma habilidade de cura extraordinária, um poder único que só ele possui no mundo inteiro. Ele podia literalmente curar até os ferimentos mais terríveis como se fosse brincadeira de criança. Perdeu o braço? Não é grande coisa. O cara consegue reconstruí-lo a partir do coto em segundos. Atualmente, ele está servindo ao lado dos últimos soldados restantes nas linhas de frente que lutam contra um exército demoníaco liderado por Lordes Demônios, as mesmas forças responsáveis por devastar o reino de Grambald. Os soldados estão lutando com unhas e dentes, dando o seu melhor para repelir as forças demoníacas que já destruíram o resto do mundo. Quanto ao nosso garoto, ele não tem experiência em batalha, então sua tarefa é curar os feridos, essencialmente puxando-os de volta da beira da morte. Mas sejamos realistas. Esses mortais não têm chance contra criaturas aterrorizantes que emergiram das profundezas do próprio inferno. É por isso que os soldados continuam voltando com membros faltando, e nosso garoto continua a curá-los diligentemente. Eventualmente, no entanto, os soldados se cansam de lutar repetidamente, apenas para se ferirem de novo. Eles aceitaram sua realidade cruel. Eles estão acabados. Eles preferem morrer no campo de batalha e acabar logo com essa merda. Essa é exatamente a razão pela qual nosso garoto foi esfaqueado por seu capitão. O capitão acredita que Will não entende a dor e o horror que os soldados suportam toda vez que são forçados a voltar para o campo de batalha. No final, os soldados sem esperança abandonam a linha defensiva, permitindo que os monstros gigantes comecem a devastar os remanescentes do reino. Will assiste impotente enquanto todos morrem diante de seus olhos, vendo seu lar desmoronar. Olhando para aquele dragão imenso, ele finalmente percebe o tipo de horror que aqueles soldados estavam vivendo. Foi nesse momento que sua maior força se tornou seu maior arrependimento. Se ao menos ele tivesse o que era preciso para lutar no campo de batalha, ele poderia ter garantido a sobrevivência das pessoas ao seu redor. Com um desejo ardente de defender seu reino com as próprias mãos, o cara pega uma pedra do chão e começa a avançar contra o dragão. Claro, sua tentativa ridícula de lutar contra um dragão poderoso com uma mera pedra resulta em sua morte. No entanto, como era de se esperar, ele acorda quase 5 anos no passado, pouco antes de ganhar o título de maior curandeiro do mundo, um título que ele mais tarde passou a detestar. Determinado a não repetir seus arrependimentos passados, ele decide se matricular em uma academia especializada em magia ofensiva em vez de cura. E sua primeira escolha para o instituto é a Academia Schwartz, uma escola dedicada exclusivamente às artes de combate. Neste mundo, as artes da cura e a arte de usar magia ofensiva não podem coexistir lado a lado, forçando os jovens magos a optar por apenas uma profissão. No entanto, Will decide quebrar essa regra não dita e alcançar o que ele falhou em sua vida passada. Ele planeja usar seu conhecimento passado em um esforço para se desenvolver de uma forma que não só saiba curar, mas também saiba lutar por si mesmo. Para dar o pontapé inicial, ele precisa se matricular em uma das academias de maior prestígio que este mundo tem a oferecer, a Academia Schwartz. Acredita-se que esta academia pode transformar jovens talentos em magos de primeira classe que manejam magia ofensiva. Sem mencionar que o mago de batalha mais talentoso da vida passada de Will também se formou nesta academia. No entanto, há um problema.
Will é um mago de cura, então entrar em Schwartz não seria simples. Normalmente, nobres gastam uma fortuna para matricular seus filhos pouco inteligentes nesta academia, mas nosso garoto está atualmente sem dinheiro. Mesmo que ele comece a ganhar a vida usando suas habilidades de cura, ele não conseguirá economizar o suficiente antes do prazo de matrícula chegar. Enquanto ele reflete sobre sua situação, sua irmã entra no quarto. Vê-la viva faz seus olhos se encherem de lágrimas. Percebendo sua reação, ela assume que seu estômago deve estar doendo para ele chorar assim. Ele rapidamente enxuga as lágrimas e disfarça, alegando que algo apenas irritou seu olho. Internamente, no entanto, ele mal consegue conter a alegria de ver sua irmã viva. Ele jura protegê-la desta vez da catástrofe que consumiu sua vida anteriormente. E não apenas ela, ele vai garantir que protegerá todos que não conseguiu salvar antes. De repente, uma ideia surge em sua mente. Ele parece ter descoberto seu próximo passo. Mas antes de prosseguirmos, aqui está um pequeno contexto sobre a Federação das Academias de Magia. É uma organização que supervisiona todas as academias de magia do reino, responsável por criar regulamentos e currículos para toda a educação mágica. Neste momento, o presidente da federação também é o diretor da Academia Schwartz. Mas por alguma razão, o presidente parou completamente de prestar atenção à federação. Logo, a razão se tornou aparente. Foi por causa de sua neta doente, Marie. A propósito, o nome desse avô coruja é Arnold Gougra, o presidente da Federação das Academias de Magia e diretor da Academia Schwartz. O velho prometeu à sua menina que encontraria um mago de cura capaz de libertá-la de seu sofrimento. No entanto, na vida anterior do nosso garoto, sua neta faleceu porque o presidente não conseguiu encontrar um mago capaz a tempo. É exatamente por isso que o meu cara entra sorrateiramente no quarto da neta do presidente. Convenientemente, nosso garoto nem precisa se apresentar ao presidente que já está presente lá. O velho já sabe sobre o bolsista que vem de Eilig. Afinal, Will é renomado em todo o reino pelo talento excepcional que possui em magia de cura. É exatamente por isso que o presidente acha inadequado para alguém do calibre do nosso garoto andar sorrateiramente como um ladrão. Internamente, Will admite que ele está certo. Talvez se não fosse por sua experiência de vida passada, ele não teria ousado se infiltrar no espaço pessoal de alguém. Mas, por outro lado, formalidades são um luxo que eles não podem se permitir agora. Ele tinha que entrar direto, pois só ele pode curá-la. Claro, o velho sabe que nada vem sem um preço, e ele quer que este jovem talento seja claro sobre suas intenções. Will insiste que o tempo é essencial. O tratamento dela tem precedência sobre as negociações. Finalmente, o velho dá a permissão que nosso garoto precisa. Ele se senta ao lado da cama pronto para curar a doença dela, mas o olhar intenso do velho chama sua atenção, encarando a alma do nosso garoto. O presidente está praticamente transmitindo que um movimento errado, e nosso garoto está acabado. Então Will respira fundo, pronto para não estragar tudo, e começa sua magia de cura. Enquanto ele libera essa magia de cura, ele percebe que sua reserva de mana diminuiu em comparação com sua vida passada. Mas o que importa mais é a execução perfeita das fórmulas de magia de cura, das quais, felizmente, ele se lembra muito claramente. Depois de um tempo, a neta finalmente abre os olhos. A primeira coisa que ela nota é o príncipe encantador que a resgatou de uma situação de vida ou morte. Ela fica totalmente envergonhada e vira para o outro lado de constrangimento. Enquanto isso, o avô ainda não acredita que sua neta realmente voltou de um estado de coma. A garota confirma seu retorno. Ela até afirma que não se sentia tão bem há anos. Os olhos do avô carinhoso se encheram de lágrimas de alegria. As preocupações que o pesavam há tanto tempo finalmente foram aliviadas, e tudo graças ao nosso garoto. Pouco tempo depois, os dois homens se acomodam na sala de estar. Após expressar a devida gratidão, o velho está disposto a conceder qualquer desejo que nosso garoto tenha. Will garante a ele que não exigirá nada absurdo. Seu desejo está bem dentro do poder do diretor. A esta altura, é de conhecimento geral que não há ninguém como Will quando se trata de magia de cura. Ele está no auge, não tendo mais espaço para crescer. É exatamente por isso que ele quer explorar um conjunto de habilidades diferente. Ele quer se matricular na Academia Schwartz. Claro, o velho acha isso um absurdo. Para alguém abandonar sua aptidão natural para explorar algo totalmente desconhecido soa incomum, mas como o velho já havia feito sua promessa, ele vai honrá-la. Ele aperta a mão do jovem, prometendo cumprir sua parte do acordo. Em algum lugar da academia, um professor aparentemente tóxico está revisando o perfil de matrícula do nosso garoto. Ele acha as ações do diretor bastante ousadas, matriculando um mago de cura com 0 habilidades ofensivas em uma escola de combate. Finalmente, o dia da cerimônia de entrada chega, e os novos alunos se reúnem no salão de assembleias da academia. No pedestal, o diretor está lá para promover e enaltecer seu instituto.
A Academia Schwartz é uma escola totalmente residencial especializada em magia ofensiva com seu próprio currículo exclusivo. Seu vasto campus abriga múltiplos campos de treinamento. E as coisas só melhoram com as instalações de pesquisa avançadas e uma biblioteca enorme, fazendo-a se destacar ainda mais. Graduados influentes estão ativos mesmo fora da academia, tornando possível receber várias formas de apoio do reino. Se eu tivesse que resumir, não há outro instituto que forneça esse tipo de ambiente para estudar as complexidades da magia ofensiva. Não nos esqueçamos que nosso garoto é apenas um mero curandeiro se matriculando nesta academia, o que é sem precedentes até agora. Então, nem é preciso dizer que seu caminho à frente será pavimentado com espinhos. Mas meu rapaz está pronto para enfrentar o que vier pela frente, contanto que se torne o mago ofensivo que deseja ser. No entanto, a realidade muitas vezes está longe da expectativa. A primeira aula após a cerimônia de entrada acontece, e Will pode ser visto suando em bicas. Ele deveria acertar um alvo com um feitiço de magia de fogo. De alguma forma, ele consegue ativar um feitiço de fogo, mas ele se apaga assim que aparece. E não é a primeira vez que isso acontece. Para piorar as coisas, seu professor é um lixo completo que tenta intimidar nosso garoto usando sua fraqueza como vantagem. Will só pode frequentar a aula se conseguir acertar o manequim. Até conseguir isso, ele é forçado a continuar sua prática nos campos de treinamento do outro lado do prédio da escola. Will insiste que seu professor pelo menos lhe mostre o básico, senão ele nunca conseguirá aprender direito. Mas, de novo, estava claro desde o início que este professor em particular tem um ódio irracional pelo nosso garoto. Para ele, perder tempo ensinando um curandeiro não é o melhor investimento. Will implora para que ele pelo menos permita seu acesso à biblioteca para que possa aprender algo com a teoria. Mais uma vez, o desgraçado humilha nosso garoto por ser um mero curandeiro, alegando que não tem literatura que possa ser usada por gente como ele. Aproveitando a situação, um babaca loiro ataca o curandeiro com traiçoeiros tiros mágicos pelas costas, forçando Will a cair no chão. O coitado nem esperava o ataque repentino, mas o valentão acha que é mais um motivo para se aproveitar do curandeiro por ser tão fraco. Ele se gaba do status de rank ofensivo da academia, então qualquer curandeiro molenga como Will pode dar o fora por ousar se matricular. Esta é a primeira vez que vejo um professor se juntar ao valentão para atacar um aluno também. Ambos humilham Will como se ele fosse o lixo mais baixo aos olhos deles. Naquela noite, nosso garoto parece exausto perto do banco. Seus esforços para aprender magia ofensiva até agora foram por água abaixo. Ele sabia que seria um pé no saco simplesmente pela diferença entre magia de cura e magia ofensiva. Ambas usam seu próprio tipo de fonte de energia. Mana é o poder da mente, a arma suprema de um mago, que ele ativa através de fórmulas. A mana também se move de acordo com a vontade do conjurador. Usar essa mana para explosão ou poder de fogo lhe dá magia ofensiva. Curandeiros, por outro lado, possuem mana calma, mas é aí que a Academia Schwartz entra em jogo. Eles são os melhores em formar magos ofensivos, então tem que haver uma maneira para ele refinar mana dinâmica. Will acredita firmemente que poderia manipular sua mana de uma forma que pudesse converter mana estática em mana dinâmica. O maior obstáculo em seu caminho? Ele nem pode frequentar as aulas agora porque o professor de merda não permite. Will se recusa a desistir, esperando encontrar aquela pessoa que o ajudou em sua vida anterior. Apenas por causa dela, sua escolha de ter vindo para esta academia pode acabar valendo a pena. Infelizmente, ele não pode continuar às cegas, então ele pensa em outras maneiras. Mas, de repente, uma voz familiar o confronta por estar fora até tarde. Quando Will olha para a aparência deslumbrante desta pessoa, ele vê Verônica, uma guerreira extremamente competente que lutou ao seu lado. Ela foi uma das magas ofensivas de mais alta classe que ele já conheceu e, no final, ele teve que lamentar sua perda na trágica guerra. Felizmente, ela está viva nesta linha do tempo regredida. Mas antes que pudessem sequer conversar, esta mulher saca a mesma espada que pode cortar qualquer coisa ao meio. Essa garota parece uma gojo feminina com as habilidades do Sukuna. O fato de ela estar apontando a espada para ele não é exatamente agradável, mas acontece que ela está caçando um aluno suspeito pelo campus, o que a faz se perguntar se Will é esse mesmo aluno problemático. Nosso garoto esclarece rapidamente que ele não é esse cara, porque na remota chance de ela o atacar, ele vai precisar de outra regressão Isekai do caminhão Kun de novo. Ela acredita nele, o que o acalma, e ele pergunta para confirmar se ela é realmente a Verônica. A mulher se sente ofendida por ele se dirigir aos professores de forma tão casual, trazendo-lhe vergonha e choque. Ele sabia que ela era mais velha que ele em sua vida anterior, mas não tão mais velha. Acontece que ela é na verdade uma prodígio que pulou séries e foi promovida a professora imediatamente, o que não é nada surpreendente considerando seu talento divino. Esta é a oportunidade que Will estava esperando, a estrela cadente que poderia ajudá-lo a aprender magia ofensiva finalmente.
Will expressa interesse em ter aulas com Verônica, sabendo que ela é sua última esperança. Ele pergunta sobre o procedimento de matrícula, mas ela o rejeita imediatamente, afirmando que não tem nenhuma turma iniciada. Como ela é uma nova professora que foi promovida de várias turmas anteriormente, ela não tem ideia de como as coisas funcionam aqui. Para este ano, a posição atual de Verônica é servir como instrutor assistente para lidar com certas questões. O plano era usar sua mente jovem para se conectar com os alunos mais próximos de sua idade, o que a tornaria um grande apoio para eles. No entanto, o que a incomoda é como ninguém ousa se aproximar dela para qualquer tipo de consulta. Bem, nosso garoto sabe exatamente o porquê. É porque esta mulher saca sua arma assassina ao menor inconveniente. Mas do ponto de vista dele, esta é apenas uma excelente oportunidade para ele explorar Verônica. Ele nem precisa ter aulas com ela e pode simplesmente usá-la para ensiná-la em particular. Então ele faz uma pergunta a ela, sabendo que é trabalho dela responder. Sendo direto, este homem pergunta como ele deveria abordar o aprendizado de magia ofensiva como um curandeiro. Pelas palavras dele, Verônica percebe instantaneamente que ele não é um aluno comum, tendo sentido a estranha composição de seu fluxo de mana. Ela agora se lembra que este cara é o notório calouro que se juntou à Academia Schwartz. Em todos os seus anos, ela até admite nunca ter visto um curandeiro comum tentando aprender magia ofensiva. O bom de Schwartz é que a academia oferece um método para cultivar algo chamado mana dinâmica. É uma base que nosso garoto acredita que lhe servirá como o começo perfeito. E quando Verônica confirma sua existência, Will fica muito animado, pensando que há uma chance. Um pequeno problema. Essa mulher diz na cara dele que seu idiota não conseguirá aprender magia ofensiva mesmo com esse método. Essa revelação genuinamente surpreende nosso garoto, especialmente quando Verônica explica que ele já tem mana estática demais. Isso significa que mesmo que ele cultive mana dinâmica do zero, a maior parte dela se converterá e se dissolverá em mana estática de qualquer maneira. E se ele tentasse cultivar mana dinâmica usando algum outro método, a mistura das duas qualidades de mana tornaria impossível para ele usar qualquer tipo de magia ofensiva. A realidade parece sombria. O cara foi em frente e mudou de academia só para perceber que literalmente não há como um curandeiro comum aprender magia ofensiva. Will está começando a se arrepender de não ter recebido o manual de instruções quando o caminhão o fez regredir. Bem, ele não quer desistir, mesmo que isso signifique se tornar o Einstein de sua geração para inventar um novo método. Agradecendo a professora assistente, ele está prestes a sair quando de repente Verônica o impede para concluir seu raciocínio. Ela continua de onde parou, afirmando que, embora seja verdade que curandeiros não podem usar magia ofensiva, há uma ressalva que poderia permitir que um curandeiro se tornasse um mago ofensivo. A garota o confundiu completamente, porque nem mesmo nosso garoto consegue lidar com essa lógica. Verônica demonstra seu ponto revelando sua espada de ferro especialmente esculpida, uma arma que pode cortar e derrotar inimigos. Ela então fala sobre o banco ao lado deles, que é feito de madeira, capaz de ser usado sentando-se nele. Em outras palavras, a professora Cérebro Liso está dizendo que a água é molhada e o chão é feito de chão. Mas aqui está a reviravolta. Ela pega o banco e explica que, mesmo que o usasse para espancar alguém até não poder mais, ainda seria uma arma. Hilariamente, Will começa a se perguntar como essa mamãe musculosa consegue levantar um banco tão pesado com aqueles braços finos. De qualquer forma, a abordagem de Verônica é que, mesmo que algo seja feito para um propósito diferente, pode-se usá-lo como bem entender. Para personalizar seu argumento, ela demonstra com a mão e começa a dar tapinhas no rosto dele, fazendo o rapaz corar. Isso é um sonho para a maioria dos homens, até que ela acaba dando um peteleco forte em seu rosto, explicando como usou a mão para dois propósitos agora mesmo. Ela acaba batendo nele com muita força, mas, de qualquer forma, o ponto principal permanece o mesmo. Mesma coisa, mas uso diferente. Os olhos de Will finalmente se abrem. Ele começa a se perguntar se pode usar sua magia de cura como ataque. Durante todo esse tempo, ele nunca sequer considerou a ideia. A própria razão pela qual ambas as facções de magos discordam uma da outra é por causa das diferenças que residem em suas próprias formas de mana. Mas aos olhos de Verônica, este garoto é diferente. Ela acha que ele já está dando um grande passo ao se matricular em uma academia de magia ofensiva, e até mesmo sua mana significa que ele não é puramente um curandeiro. Esta é uma observação que nem mesmo o próprio Will notou, fazendo-se perguntar se esta é uma das habilidades dadas a ele pelo caminhão-com. Apontando a lâmina para o pescoço dele, ela ordena que ele tome consciência e acenda a paixão agressiva dentro de sua alma. Se ele fizer isso, se tornará imparável e obliterará qualquer um que ficar em seu caminho. O dia seguinte chega com nosso garoto refletindo sobre a conversa de sua professora de ontem. Ela usou muitos exemplos diferentes para demonstrar seu ponto, e o que realmente surpreende é porque ela não parece ter nenhum tipo de preconceito contra curandeiros comuns.
Depois, há o fato de que ela conseguiu criar uma teoria na hora que fazia sentido. Will está começando a pensar que ela mesma está usando o mesmo método, mas sua linha de pensamento é interrompida por um instrutor que o chama rudemente de curandeiro. A aula de hoje é realmente especial, pois haverá várias batalhas um contra um. Ele é capaz de participar junto com os outros. Claro, se ele pode ou não usar magia ofensiva é um problema dele. O professor canalha também finalizou os pares. E sem sombra de dúvida, este homem colocou o nosso garoto contra o Pis, o babaca loiro do outro dia. Nosso garoto não está ansioso por esta luta contra o Pis porque o garoto é de uma famosa academia nobre e tem todo o apoio. Ele é um filhinho de papai, mas mais do que isso, ele é na verdade um poderoso mago ofensivo. O Pis já assume a vitória e provoca nosso garoto, perguntando se ele vai correr de volta para a mamãe depois de ser destruído. Nosso garoto está se esforçando ao máximo para não ser provocado por este imbecil. Embora ele seja do futuro e saiba que está contra uma criança, isso ainda o está irritando. O bom é que Will quer testar a teoria de Verônica em ação, então ele demonstra interesse na luta. Ele pediu a atenção do professor e se recusa a desistir. Em vez disso, nosso garoto fez uma proposta, compartilhando como ele não tem talento algum para magia ofensiva, o que seria uma perda de tempo para esta luta. Então, ele aumenta as apostas e declara abertamente que abandonará a Academia Schwartz se perder esta luta. O professor fica emocionado ao ouvir essas palavras, mas o outro lado é que, se nosso garoto vencer, ele terá permissão para assistir às aulas normais. É uma proposta insultuosa, mas o Pis é tão arrogante que se racha de rir, afirmando quão ridícula a ideia de uma vitória realmente é. Ele até acha que Will está totalmente iludido em sua ilha da fantasia, sem chance de vencer. O instrutor está de saco cheio deles e aceita a proposta, instruindo ambos os competidores a se posicionarem. Ele sinaliza o início da luta, que começa com o Pis calmamente ativando sua magia ofensiva. Ele manifesta um monte de adagas radiantes. Esta é sua especialidade chamada magia de criação de facas. Basicamente, o cara é o Gilgame da Chopeia com espadas de micropênis como arma. Lançando todas aquelas adagas na direção de Will, ele grita que não há como um curandeiro de merda se defender. Mas nosso garoto está lá fazendo a pose de Buda e tudo mais, pronto para ativar sua expansão de domínio. No momento em que ele ativa sua técnica, ele consegue igualar a velocidade das adagas e desviar concisamente de todas elas. Esta é uma técnica chamada manipulação da vida, algo que Will usa para manipular a própria essência das criaturas vivas perto dele, aumentando seu HP ao limite absoluto. Mas isso não é tudo. Ele também poderia usá-la como um ataque a partir da mesma abordagem. O Pus entra em pânico e chama isso de um golpe de sorte de merda, mas nosso garoto está farmando aura na mesma pose. Ele pega a adaga do Gilgame da Chopeia antes de cortar todas as outras com a pose do Shirou Emiya. As armas vacilam e não causaram nenhum dano até agora. Mas nosso garoto está apenas começando, e com uma única adaga, ele pretende encerrar esta luta. Os espectadores não conseguem entender o que acabou de acontecer. Um curandeiro usando um ataque ofensivo simplesmente não entra na cabeça deles. Na realidade, Will tem usado magia de cura como um ataque e nunca usou magia ofensiva. O Pis está em apuros e provoca, dizendo que estava se segurando o tempo todo. Aparentemente, o cara pode aumentar o número de facas à sua disposição como se isso fosse fazer alguma diferença. Ele faz chover os projéteis dourados sobre o curandeiro com raiva, mas nosso garoto casualmente começa a cortar cada uma das adagas. Ao final de sua defesa, todas elas estão estilhaçadas no chão. O Pis ainda se acha tal, então ele aumenta o tamanho de sua adaga de micropênis. E caramba, esse ângulo parece um pouco suspeito, se quer saber. De qualquer forma, Will entende que lutar contra o Pis é complicado por causa de seu talento e compreensão da magia. Para aumentar a complexidade e o poder de fogo, o Pis força sua adaga a girar, basicamente lançando um míssil na direção do nosso garoto. O cara pegou emprestada a técnica da flecha de fogo do Sukuna só para o Will bloquear essa porcaria também. O Pis não consegue mais roubar técnicas de outros animes e apenas ruge de frustração. Enquanto isso, nosso garoto acha que deve aumentar progressivamente sua força. O projétil feroz é desviado com facilidade, para a surpresa de Pus. Antes que ele possa fazer qualquer outra coisa, Will se teleporta para trás dele usando o teletransporte do Goku, prometendo curá-lo depois disso. Então ele vai direto para o abate, mas o instrutor se intromete e conjura uma enorme parede de terra entre os dois. O instrutor acredita que a luta acabou e diz a ambos para darem licença para a próxima dupla. A derrota é verdadeiramente humilhante para o nobre arrogante, mas Will está apenas feliz por poder frequentar as aulas normais de agora em diante, para a frustração deste instrutor inútil. Tendo terminado aqui, ele sai correndo, refletindo sobre sua experiência de luta. Finalmente, ele criou sua própria versão de magia ofensiva, e foi poderosa o suficiente para derrotar um mago excelente.
Tudo isso graças à orientação de Verônica. Quanto ao babaca perdedor, ele é ajudado pelo instrutor. O Piz faz um pedido ao seu professor para não informar seu pai sobre esta luta. Ambos são como haters do Reddit que simplesmente não conseguem aceitar a derrota. Na cena seguinte, encontramos Will na sala de aula. Ele pode ter aulas aqui e refinar sua compreensão da magia de ataque. O instrutor entra na sala e dá uma espiada em Will antes de iniciar a aula. Até agora, suas aulas têm sido básicas. Basicamente, um professor regente cuida de todas as aulas. Will está mais intrigado pela aula de criação de ferramentas mágicas, lembrando-se de um conceito semelhante na academia de cura. A lição de hoje é sobre a criação de bombas de gelo. O instrutor distribuirá materiais para os alunos montarem e processarem. Will lembra que ele nunca realmente fez armas em sua vida anterior, apenas itens de recuperação. Mas na academia ofensiva, espera-se que ele forje armas para combate. A mana usada para este propósito será obviamente mana dinâmica, mas quando se trata de criação, a natureza da mana não importa muito. É por isso que Will não terá problemas, mesmo com seu excesso de mana estática. E quando ele dá uma olhada nos materiais, encontra fragmentos de golem de gelo e galhos de chamas em pó. Seguindo as instruções, ele mistura o fragmento, mas de repente sente uma mudança rápida. Will acaba arremessando o fragmento de gelo com aprimoramento corporal, fazendo com que o pequeno fragmento detone e exploda, deixando para trás espinhos de gelo. Nosso garoto está bem impressionado, mas essa pequena façanha dele é o auge do desrespeito com a aula. O instrutor o repreende e diz na cara dura que vai deduzir pontos da nota de Will. O resto dos valentões ri, especialmente, o que sinaliza que ele está conspirando com o professor. A próxima aula de Will, sobre criaturas mágicas, está prestes a começar. Ele recebe uma salamandra fofa enquanto o instrutor enfatiza para os alunos de nível inferior prestarem muita atenção. Nosso garoto fica um pouco desconfortável com a proximidade de uma criatura mágica. Essa pequena máquina de matar dispara um canhão de fogo, forçando Will a desviar. Na realidade, isso é apenas algo que nosso garoto imaginou em sua cabeça, até mesmo chamando a atenção do instrutor, que tira sua panela de confiança. As coisas não estão indo bem, e Will está começando a entender de verdade o que está acontecendo. O instrutor está permitindo que ele participe das aulas, mas na verdade o está torturando em todas elas. Isso significa que ele não conseguirá aprender, então ele precisa fazer algo sobre sua situação novamente. Observando de longe, há uma aluna peculiar que parece entender os 2 pesos e 2 medidas em jogo aqui. O bullying continuou sem fim. Will teve que se proteger não apenas dos alunos, mas também das perguntas ridículas do instrutor que não estavam no conteúdo. Seus pontos foram esmagados, e mesmo depois das aulas, ele encontrou pilhas de lixo espalhadas pelo seu quarto. Quando ele tentou confrontar o supervisor sobre o problema, o supervisor o puniu ainda mais, tirando seus privilégios de jantar. O coitado está se ferrando de todos os lados. Ele desaba em seu quarto, percebendo que esta academia está cheia de gente que o odeia. Justo quando ele deu um passo positivo, agora ele tem que enfrentar uma tonelada de desafios para superar novamente. Will entende que seu ritmo de progresso atual está fazendo maravilhas por ele e não quer deixar que esses valentões o incomodem. A melhor parte é que ele lutou contra um deles e venceu a luta, tendo, portanto, a prova absoluta de que pode se tornar o mago de ataque que sempre sonhou. Focando no positivo, Will se lembra de ter adquirido seu livro didático para agora poder revisar as tarefas e estudar adequadamente. O dia seguinte chega e, para seu choque absoluto, não há professor nem alma viva por perto. O instrutor geralmente chega a esta hora, mas há apenas uma aluna perto dele. É quase como se a notícia da mudança repentina de horário não tivesse sido divulgada para certos alunos. Irritado, Will se levanta para puxar conversa com a garota. Ele se aproxima dela, assustando-a com sua chegada. Nosso garoto só quer saber se as aulas mudaram de horário da noite para o dia, e é definitivamente algo relacionado a isso. O instrutor odeia certos alunos, e ela também está nessa lista, então os dois estão ferrados. Ela acha que é uma boa ideia 2 solitários que sofrem bullying se darem bem, e Will consegue sentir o pavor dela. Então ele estende a mão alegremente, oferecendo-se para ser amigo dela. A garota fica pasma e inclina a cabeça com absoluto respeito por ele. Ela é apresentada como Erica Glenn, a primeira amiga que Will fez na nova academia. Ela acha totalmente normal ele não ter ninguém ao seu lado, considerando que ele começou as aulas tarde e é um curandeiro. Erica destaca que as pessoas sempre falam sobre o quão pateticamente fracos os curandeiros são, chocando Will. Ela mesma não é de se gabar sobre amigos, apesar de ser uma maga de ataque. Observando a personalidade dela, Will entende que a discriminação feroz contra curandeiros parece ser uma cultura da Academia Schwartz. É verdade que os magos de ataque lutam na linha de frente, então eles têm todos os motivos para desprezar os curandeiros que ficam na retaguarda.
Mesmo em sua vida anterior, Will se tornou um curandeiro famoso do reino. Ele tinha credibilidade naquela época, mas aqui na academia de ataque, as coisas são diferentes. Will será engolido pela discriminação da academia se não lutar contra ela. Erika pergunta sobre a intenção dele ao vir para a academia de ataque. Organizando seus pensamentos, Will responde que se recusa a aceitar sua realidade como um curandeiro nato e pretende se juntar à linha de frente. O motivo dele a abala, mas Will esclarece que tem seus motivos pessoais o apoiando. Quanto às intenções de Erika, aparentemente, ela pertence a uma pequena família nobre do interior. Sem filhos homens nascidos em sua família, os pais pensaram que sua linhagem acabaria. Tomando as rédeas da situação, ela pensou que se tornar uma poderosa maga de ataque poderia ajudá-la a se tornar a chefe da família apenas pelo status. É um objetivo compreensível aos olhos de Will, mas o problema de Erika é que ela não tem um pingo de talento para magia. Ela também não tem amigos e também sofre bullying na aula. Felizmente, ela está feliz por ter feito um amigo em nosso garoto, chamando de um fracassado que a consolará mesmo quando suas notas forem baixas. O cara está sendo detonado em todos os lugares, mas ela está só brincando. Enfim, ele a lembra que as expectativas de Erika serão atendidas muito em breve. Sem explicar muito mais, Will a leva para uma sala de aula diferente, onde a aula de verdade está acontecendo. Os dois encontram o caminho para a aula de verdade, apenas para o previsível instrutor considerá-los atrasados. Will se desculpa por não saber da mudança repentina no horário da aula, mas esse babaca é um pé no saco e não os perdoa. Para punir Will, ele decide fazer-lhe outra pergunta. Isso é uma má notícia. Erika já sabe que nosso garoto não assistiu à maioria das aulas anteriores, o que significa que ele não saberia de nada. Olhando para o quadro, Will analisa o problema em sua cabeça, enquanto seu professor enfatiza que pontos serão deduzidos se ele não acertar a resposta. O Peace ridiculariza Will ainda mais, sabendo que ele está à beira do fracasso. Mas nosso garoto está profundamente concentrado, então ele pega o giz e começa a rabiscar intensamente. Cada palavra chama a atenção da turma. Até o Peace acha que isso é apenas uma tentativa de se exibir. Na verdade, Will descobre a configuração correta, iluminando o círculo mágico no quadro. Ele superou as expectativas de todos, calando a sala inteira, incluindo seu instrutor de merda. O professor é forçado a admitir que é a resposta certa, chocando o Peace e até mesmo Erika. Não é possível que o novato tenha conseguido decifrar a resposta mesmo depois de perder todas as aulas. Logo após aquela aula irritante, Erika imediatamente quis saber como ele conseguiu resolver aquela questão. Will explica que na verdade foi bem fácil de resolver, pois ele aprendeu no livro didático. Ele já tinha lido o livro, então sabia o que esperar. O que mais a choca é que este homem devorou o livro inteiro em uma única noite. Will leu apenas pela primeira vez e acabou devorando o livro, aclamando-o como um dos maiores livros sobre magia ofensiva. Havia aplicações fundamentais e avançadas mencionadas. Tudo foi abordado com detalhes intensos. Ele poderia estudar tudo sozinho, mas sem ter algum tipo de compreensão mágica. Ler o texto era uma tarefa árdua. O bom de Will é que ele sempre foi bom em estudos teóricos, então conseguiu se virar sem muito desconforto. Ele aprendeu tudo sobre magia ofensiva em uma única noite, lendo como se fosse um romance de ficção. Enquanto ele está se divertindo, Erika está aqui toda arrepiada. O livro que ele digeriu é o bicho-papão da academia deles, algo que não pode ser traduzido sem a orientação do professor. Ela está começando a se arrepender de sua suposição inicial de chamá-lo de fracassado e percebe que ela é a única no fundo do poço por aqui. A garota não quer que ele a abandone nos últimos lugares, enquanto nosso garoto garante que vai ensiná-la tudo o que ela tiver dificuldade. Afinal, eles são melhores amigos da mesma turma. Erika abre um sorriso, sentindo-se feliz por receber ajuda dele. A realidade é que nosso garoto veio para a escola por seus objetivos, não para agir como amiguinho com o poder da amizade. Mas como ele está sozinho, ele precisará de Erika, então ele lhe conta sobre um favor que ela precisa fazer para ele. A próxima aula é a de magia ofensiva geral, uma que ele nunca conseguiu passar e a principal razão pela qual nunca conseguiu ter acesso às outras aulas. Erika acha que ele deveria conseguir fazer isso facilmente agora que derrotou o Peace, mas a realidade é diferente. Will na verdade não consegue usar magia ofensiva geral como todo mundo, mas ele tem uma ideia excelente. O plano requer a ajuda de Erika para que ele tenha sucesso. Na próxima cena, os alunos estão reunidos novamente no campo de treinamento. Quando se trata de magia ofensiva, existem dois ramos, magia geral e magia única. Magia geral se refere a feitiços com fórmulas devidamente elaboradas, tornando-a facilmente acessível para todos através de fórmulas. Contrastando com seu uso geral, a magia única vem gravada de dentro do usuário, como a magia especial de criação de facas de opus. O currículo da academia inclui aulas para ambos os tipos de magia ofensiva para os alunos aprimorarem.
Claro, a magia única não leva a uma resposta correta. Então, para alguém como nosso garoto, este é na verdade o caminho mais fácil para ele frequentar tais aulas e vencer. Infelizmente, ele está empacado quando se trata de aprender magia ofensiva geral, e seu professor sabe bem disso. Aproveitando-se totalmente do curandeiro, o instrutor o elogia por suas habilidades teóricas e se pergunta como ele se sairá nas aulas práticas. Afinal, Will deveria reprovar nesta aula se ele não consegue nem usar magia básica. O instrutor enfatiza que a tarefa não é diferente de todas as tentativas anteriores, com o objetivo de disparar um tiro no alvo. Mais uma vez, ele rebaixa Will ao chamar a tarefa de extremamente básica, o que significa que se ele falhar em algo tão fundamental para a academia, não conseguirá se formar. Organizando seus pensamentos, o instrutor relembra como o garoto aplicou magia de cura em manobras ofensivas e como a magia de cura melhora os atributos gerais do corpo. Mas aqui é diferente, porque Will não pode usar algo como magia ofensiva. Ele só quer que esse garoto suma e desista de sua aula, mas nosso garoto não vai a lugar nenhum e sorri para a situação. O instrutor fica completamente chocado quando vê a mão de Will envolta em chamas. Simplesmente não há razão na Terra para este garoto ser capaz de lançar tal magia. Mas não se engane. Isso é, na verdade, apenas uma tática astuta sendo usada pelo nosso protagonista. Toda a sua estratégia depende de Erika criando a bola de fogo usando sua versão da magia ofensiva geral. Então ele implantou a bola de fogo dentro da cauda da salamandra. Em seguida, Will usa cuidadosamente a autocura para avivar as chamas, escondendo-as em sua mão. Basicamente, ele está fazendo o que Gojo Satoru faz com sua técnica de maldição reversa para manter o ilimitado. É cura infinita. Mas mesmo assim, Erika duvidou de sua abordagem, questionando com que tipo de homem ela estava lidando, sem saber que ele foi o maior curandeiro da humanidade em algum momento. De qualquer forma, ele parou a magia de cura logo após abrir a mão, fazendo parecer que manifestou uma bola de fogo da palma de suas mãos. Agora vem a parte fácil. Ele simplesmente atira no alvo, acertando em cheio. O instrutor? O cara está tremendo como uma folha. Seu aluno o humilhou mais uma vez. A ilusão é tão boa que ele está totalmente convencido de que Will lançou magia ofensiva. Isso lhe garante uma nota de aprovação imediata, ganhando os aplausos de Erika e a confusão total dos espectadores. Acima de tudo, o Piz está furioso. Depois da aula, ele confronta o professor por uma resposta. Nenhum deles tem ideia do que está acontecendo. Não há maneira lógica de Will ter aprendido magia ofensiva geral. O ego de Piz está ferido por causa da derrota que sofreu, e agora este curandeiro está indo longe demais. O cara está disposto a ir tão longe a ponto de reclamar com seu pai para obliterar a turma. Até o professor fica atordoado com sua veemência, enquanto o nobre orgulhoso se afasta ordenando ao instrutor que faça o que for preciso para exterminar o curandeiro de sua turma. O professor babaca agora está numa sinuca de bico, porque quebrar as regras vem com o risco de ser descoberto. Infelizmente, ele também passou muito tempo para conseguir seu emprego na academia, então não pode perdê-lo agora. Pesando os riscos, o instrutor decide que é melhor para ele arriscar e se livrar do curandeiro que está tentando marcar seu nome em sua academia. O cara está tendo uma treta geracional com um aluno de 15 anos, e no final, decide resolver o assunto com as próprias mãos. Após as aulas no campo de treinamento, o instrutor acaba convocando Will a sós. O cara ameaça nosso garoto, mas Will encara como um elogio, sendo denso demais para perceber a situação em que se encontra. O instrutor disse que quer abalar a confiança do garoto, especialmente depois que ele faltou a muitas aulas quando chegou à academia. A culpa nem é do nosso garoto, porque esse professor imbecil foi quem se recusou a deixá-lo assistir às aulas para começar. Will contra-argumenta dizendo que já estudou o material com seus amigos e por conta própria, então não há com o que se preocupar. Mas este professor está sendo tirânico em sua abordagem e simplesmente não se importa, acreditando que esta nova lição é necessária para Will. O conteúdo é decidido por ele, como instrutor. Então, aqui, eles participarão de uma batalha simulada de verdade. Para Will, é bem suspeito ter que lutar com um professor sem motivo, e o instrutor sabe que isso é injusto. Então ele dá uma vantagem ao garoto. Se Will conseguir acertar um único golpe, ele será considerado vencedor deste mini-exame. Com esse tipo de vantagem, o instrutor espera que o garoto não fuja e leve a luta a sério. Claro, este palhaço nunca sequer cogitou a ideia de perder. Ele está muito confiante em suas habilidades. Quanto ao nosso garoto, ele está perdido em pensamentos, montando o quebra-cabeça da situação. O garoto aceita as condições do duelo, para a satisfação do professor. A luta começa imediatamente com o instrutor usando um feitiço de terra do chão. Felizmente, Will tem algum conhecimento do estilo de luta de seu professor. Ele sabe que esse cara é especialista em magia da terra, então ele desvia do primeiro golpe rapidamente. Mas o mesmo golpe muda de direção e o força a desviar novamente.
Will está sendo bombardeado por vários golpes, mas ele desvia adequadamente. O professor zomba dele por desviar sem parar. Mas o problema atual de Will é lidar com a irritante magia da Terra, que pode ser usada incessantemente. E também tem o fato de que seu ataque tem um alcance enorme, tornando-o completamente diferente de Alphys. Ao mesmo tempo, o cara ainda não terminou e se vê usando um instinto superior a cada golpe. Will diminui a distância e corre em direção ao seu professor, que ativa mais de sua magia da Terra, abrindo uma parede de cada lado antes de fechá-la com força, fazendo um sanduíche do garoto. Este movimento parece ser a queda final até que o cara vê seu aluno descendo do céu com uma adaga na mão. Esta é a única oportunidade que ele tem, então Will acerta o golpe com a adaga, esmagando a cabeça do professor. Infelizmente, este homem esculpiu uma armadura durável, bloqueando o golpe. O aluno evita a força o próximo ataque do instrutor, criando distância novamente. Esta cobrinha chama seu aluno de patético e revela sua toda poderosa armadura de ferro. Até Will acha esse nome vergonhoso pra caramba, enquanto seu professor zomba dele por usar uma imitação de magia ofensiva geral. Ele menospreza, repreende e rejeita a confiança do aluno por sequer cogitar a ideia de se tornar um mago de ataque. No entanto, o humilde aluno lembra confiantemente ao instrutor que a magia de cura lhe permitiu estudar o corpo humano em imenso detalhe. Desta forma, ele pôde entender que a maioria dos humanos continha sua força para não se ferir. Seus próprios corpos não conseguem lidar com toda a sua força, e exceder esse limite fará com que seus corpos se deteriorem. O instrutor encara isso como um insulto, porque Will está tentando lhe dar um sermão, agindo como se fosse superior. Mas o ponto do garoto é, na verdade, simples. Se alguém puder remover o limitador do corpo humano, poderá extrair um poder enorme ao custo de romper seu corpo. Mas a vantagem para Will é que ele é um curandeiro, então ele está prestes a fazer um Izuku Midoriya. Ele não se importa que seus braços acabem estilhaçados no processo. A determinação do garoto surpreende o instrutor enquanto ele, calmamente e com confiança de um Chad, se aproxima de seu professor, que ainda pensa que sua armadura vergonhosa não terá efeito. Deku prepara seu Texas Smash. Ah, merda. Espera. História errada de novo. Seu professor grita enquanto Will aniquila sua armadura com um punho. O cara não apenas quebra a armadura, ele deixa seu rosto mais machucado do que o de Jake Paul em sua luta contra Anthony Joshua. Will lembra ao cara instrutor para não decidir o destino de um aluno e se sente reconfortado ao lembrar da orientação de Verônica novamente. Ela é a única razão por tê-lo ajudado a desbloquear uma força tão avassaladora da magia de cura que ele já possui. Will sabe que pode se tornar muito mais forte. Mas enquanto ele está perdido em pensamentos, o instrutor se esgueira e o ataca com outra coluna de terra. Felizmente, ele consegue desviar, mas não é o suficiente para aplacar a raiva fervente deste homem. Will não esperava ser pego de surpresa por aquele ataque, especialmente quando ele já havia cumprido a condição do teste. O instrutor fala mais merda, afirmando que não havia testemunhas para confirmar tal coisa, o que significa que, tecnicamente, um mago de cura nem sequer o atingiu. Ele se recusa a reconhecer sua derrota nas mãos de um curandeiro irritante e lança mais feitiços de terra contra nosso garoto. Will está começando a ficar realmente cansado da abordagem de eu faço as regras estilo Seto Kaiba de merda deste homem. Mas graças a ele já ter removido seus limitadores, ele pode se lançar em velocidade de foguete e passar voando por ele novamente. O instrutor nem conseguiu processar o avanço repentino de Will enquanto o garoto carrega seu punho pesado, pronto para demoli-lo uma segunda vez. Nem mesmo sua armadura vergonhosa se manifestará a tempo de salvá-lo deste gancho, mas então o soco para. Logo antes de afundar seu rosto, o soco parou. É como se o próprio fluxo do tempo não existisse mais. O soco de Will esmaga seu rosto, humilhando o instrutor enquanto ele processa a dor intensa. Este soco vergonhoso e lento pra caramba é pior do que sofrer o último ataque. Ele não consegue nem fugir desta vez ou gritar para salvar sua vida. A cena é genuinamente hilária porque este único soco está ocupando uns 50 painéis. Finalmente, Will exerce força de verdade e manda este homem voando, fazendo-o colidir com o chão. Durante todo esse tempo, o curandeiro estava usando outro de seus truques de curandeiro. Ele dá as boas-vindas ao instrutor de volta à realidade, explicando que apenas um momento se passou no mundo real. Mas não se preocupe. Ele não é como o professor dele que não explica porra nenhuma e compartilha direito o que aconteceu. Primeiro, quando Will conectou seu soco, ele ativou um feitiço de aprimoramento de ilusão. Esse feitiço supostamente cura pessoas com sentidos enfraquecidos, como a visão. Mais recentemente, nosso garoto tem utilizado em combate para aumentar sua velocidade e tempo de reação. Ele pode essencialmente ativá-lo contra um oponente, hiperestimulando seus sentidos, fazendo-os acreditar que um segundo é, na verdade, 100 segundos. Isso faz o ataque parecer muito mais doloroso, pois é brutal e torturante.
Finalmente, Will dá um sorrisinho para seu professor e faz uma última pergunta, indagando se ele pode passar na matéria agora. Antes que o instrutor Snob sequer responda, o cara agarra seu ombro, lembrando-o ameaçadoramente que ele vai apagar cada centímetro da discriminação que o professor tem pelo curandeiro. O mesmo curandeiro inofensivo está parecendo um rei demônio agora e enfatiza que seu único objetivo é aproveitar suas aulas, o que significa que se esse cara ou seus alunos o interromperem novamente, as coisas ficarão muito ruins para ele. Will conclui sua proposta com um sorriso brilhante, encerrando o encontro deles. Naquela noite, o instrutor é visto andando de um lado para o outro em pânico, questionando o tipo de monstro que encontrou. Ele costumava acreditar que todo mago de cura era fraco pra caramba e submisso às ordens dos magos da linha de frente, mas esse cara é diferente. Ele tem habilidades de combate de primeira linha e uma intenção assassina homicida. Coincidentemente, ele acaba esbarrando no punk loiro que está curioso para saber o resultado da sessão de treinamento. O Pis dá uma risadinha, acreditando que terminou com a morte do nosso garoto, mas então ele é silenciado como um cachorro. O instrutor está de saco cheio do falatório do filhinho de papai e insiste para que o nobre não se envolva contra Will. É para o bem de todos eles, e foi o maior mal-entendido dele supor que Will era apenas um mago de cura qualquer. O Pis fica assustado com o conselho e menciona a ameaça de seu pai novamente, mas desta vez, o instrutor não tem medo. Ele basicamente diz ao punk loiro para ir reclamar com o papai dele o quanto quiser, porque, na verdade, se o Pis tivesse toda essa influência, ele já poderia ter eliminado o curandeiro facilmente. A família homem não age sob as ordens de Upis, mas é absolutamente certo que, se continuarem se metendo com o novato, ele os destruirá para sempre. Upis fica puto, incapaz de acreditar que a situação se deteriorou nessa direção. Depois daquela surra fenomenal, alguns dias se passaram. A aula acabou de terminar. Will está tranquilo porque consegue sentir o nobre loiro sendo cauteloso perto dele agora. Ele não faz mais nenhum truque nem faz comentários. Desse jeito, nosso garoto pode finalmente se concentrar em suas aulas, mas ainda está insatisfeito com a situação atual. No momento, seu objetivo final é reverter a realidade da destruição da humanidade no futuro. A única maneira de evitar um destino sombrio como esse é se tornar mais forte. Certo. Sua magia de cura o está ajudando com o aprimoramento corporal, mas ele se limitou a apenas ataques básicos de força por enquanto. O aprimoramento sensorial também é bom para ilusões, mas não é nada comparado ao estilo de luta versátil da magia ofensiva. Will entende que precisa criar um estilo de luta completamente novo para alcançar os outros. Ele explica exatamente esse processo de pensamento para a professora assistente Verônica, buscando sua orientação novamente. A abordagem de Will precisa de refinamento, mas Verônica tem outra coisa a dizer primeiro. Ele está hesitante em ouvir o que ela vai dizer, mas ela na verdade acaba parabenizando por tudo que ele fez até agora. Graças às suas contribuições, os professores não param de falar sobre o curandeiro. Um mago de cura está acompanhando as melhores turmas da academia, e isso não é algo para se zombar. Bem, alguns outros professores também parecem odiar o progresso dele, o que faz sentido. Curiosamente, Verônica não revelou a ninguém que ela é a razão por trás do progresso dele. Ela também nunca teve a chance de mencionar isso entre os professores porque os outros simplesmente a ignoram por ser especial, mesmo no nível deles. Nosso garoto fica aliviado porque assim ele não terá nenhum problema. Foi o conselho dela que o fez chegar tão longe e ele não gostaria que ela se metesse em problemas por causa disso. A professora não se importa e admite que, na verdade, ela é grata a ele. Como ela disse antes, os magos de cura nunca sequer tentam tornar suas teorias realidade. Ela puxa sua espada novamente. Estranhamente, ela gosta muito de fazer isso e desafia nosso garoto para um duelo. Will claramente não previu esse movimento vindo de Verônica, mas ela está genuinamente curiosa para ver onde ele se encaixa no seu nível. É a maneira mais certa de ajudá-lo a se tornar mais forte, mas nosso garoto simplesmente não está pronto e entra em pânico pra caramba. A espadachim enfatiza que o inimigo não vai esperar e avança rapidamente de sua posição. Ela aparece estrondosamente bem na frente dele para cortá-lo, algo que Will consegue desviar no último segundo. Ele mal consegue segurar sua arma contra os ataques pesados dela, e ela continua a sobrecarregá-lo com uma rajada de cortes. Apesar de usar todos os seus reforços e velocidade de reação, ele nem consegue acompanhá-la. O negócio sobre Verônica é que ela é mais do que rápida. Essa mulher é o relâmpago encarnado. Sua espada se move elegantemente de um golpe para outro, o que significa que em uma batalha de resistência, será Will quem cederá primeiro. Suportando os golpes pesados, Will entende que ele só tem uma chance para impressioná-la com sua velocidade que quebra limites. Desta forma, ele a pegará de surpresa. Infundindo sua energia em seu calcanhar, nosso garoto avança com uma ferocidade estrondosa própria. A professora não esperava essa manobra, exatamente como ele previu.
E bem quando a lâmina está prestes a perfurar seu rosto, ela reage a queima-roupa e contra-ataca, literalmente partindo a arma dele. A luta acabou, e mesmo com o melhor esforço de Will, ele não é páreo para a habilidade da guerreira de elite. Verônica demonstra seu entusiasmo. Ela não acreditava que ele conseguiria enganá-la daquela maneira. O que ela usou ali foi uma espada mágica para contra-atacar. Todo esse tempo, ela pensou que ele era um mago de cura que podia usar manobras ofensivas, mas isso é diferente. As habilidades de luta atuais do garoto o colocam perto do topo do ranking, mas Will não encontra satisfação em seu progresso, como sempre. Ela apoia sua ambição e determinação para ficar mais forte e entende que o aprimoramento não é seu objetivo final. Will admite que está tentando remover o limitador de seu corpo, mas isso não será suficiente, como provado hoje na luta deles. A professora faz outra analogia, afirmando que o propósito de uma espada vai além de balançá-la casualmente. Ela pode estocar e ser arremessada, e a magia de cura também deve ter aplicações assim. Infelizmente, Will tem pensado em ideias semelhantes, mas não consegue chegar a nada. A linda espadachim explica que sua deficiência é a experiência de combate real. Falta-lhe a intuição para formular o que significa lutar. Na visão de Verônica, a experiência supera o conhecimento quando aplicada corretamente. Mesmo na batalha atual, Will notou uma coisinha que ela usou. Entendendo o conselho dela, Will pergunta se deveria travar mais batalhas simuladas contra a professora. Verônica gosta da abordagem, mas recomenda que ele participe de uma missão de treinamento de subjugação de monstros. O garoto fica perplexo. Finalmente, ele terá uma experiência de perto de uma situação de combate de vida ou morte. Ele na verdade participou da mesma competição entre as 3 academias de Schwartz, Elises e o Burno. Todas as 3 academias ostentam estilos ofensivos, defensivos e de espadachim. Seus alunos devem executar pedidos de subjugação. Na Academia Elise, o garoto não participou da missão em si, mas desta vez, ele tem a oportunidade de derrotar monstros de pesadelo e ganhar experiência contra a destruição que virá. Will firma sua determinação para sua primeira missão de subjugação. Verônica observa com interesse, lembrando das condições de participação. O garoto deve provar sua habilidade no exame de seleção, e há um boato sobre um prodígio circulando entre os calouros. O novo objetivo de Will é alcançar a primeira posição no processo de seleção contra seus colegas de classe. Ele pergunta sobre os detalhes do exame de seleção. O critério simples é que os candidatos lutarão uns contra os outros. Cerca de 100 pessoas geralmente se voluntariam e demonstram suas habilidades, selecionando o melhor dos melhores. Até nosso garoto está começando a ficar de saco cheio da ênfase constante da escola em lutar. Na academia de cura Elise, alguns voluntários se apresentaram para participar, o que significava que qualquer um poderia fazer parte da missão. Mas este é um formato diferente na academia Schwartz, que ostenta um processo de seleção. Will recorda as memórias calorosas na academia de cura, perguntando-se como seu antigo mestre está se saindo agora. Verônica volta a falar sobre o estudante prodigioso com um nível de habilidade que supera em muito de alguns instrutores. Isso significa que Will não conseguirá o primeiro lugar facilmente, o que o faz se perguntar se a professora assistente conheceu pessoalmente esse aluno. Infelizmente, ela nunca teve a chance de conhecer esse cara porque ele gosta de evitar professores, agindo como se fosse muito melhor do que eles. Ele nem vem tirar dúvidas com ela, mas isso sem contar o fato de que ela é intimidante. De qualquer forma, Verônica promete a Will que irá ajudá-lo no treino para o exame, algo que anima seu humor, pois ela é a única chance que ele tem de melhorar. Avançamos para o dia do exame de seleção. Will entra na arena, destacando que o tempo passou rápido desde então. Ele se sente mais confiante do que nunca, tendo terminado todas as suas preparações. Enquanto ele está se misturando, uma certa voz chama seu nome. É o presidente da Aliança das Academias de Magia, Arnalum. O diretor fica feliz em informar que sua neta tem tido uma recuperação estável desde que ele a curou. O presidente até pede desculpas por não ter cuidado do garoto, mesmo depois de ele ter salvado a vida de sua neta. Will explica que, embora tenha tido dificuldades com os desafios da academia no início, agora ele se integrou completamente, sem nenhum problema. Na verdade, ele está até determinado a conquistar o primeiro lugar no exame de seleção, um objetivo nobre que impressiona o presidente. Interrompendo a conversa deles, chega o estraga-prazeres, um instrutor que destrói as palavras de Will, chamando-as de piada. Ele acha que este pirralho está subestimando demais a sua turma. E, a propósito, Bode também é o supervisor do treinamento de campo para o evento. Curiosamente, Will já conheceu esse cara em sua vida anterior. Bode era chamado de Relâmpago Violeta, conhecido por seus incríveis resultados como herói na Grande Guerra. Infelizmente, os dois nunca se deram bem, e mesmo agora, está acontecendo a mesma coisa. O mago machão e sombrio intimida o curandeiro, enfatizando como o mundo está cheio de gênios da luta.
O treino é apenas um grão de areia em comparação. Ele abertamente fala mal de Will na cara dele, declarando que o garoto não tem chance de vencer como curandeiro. O garoto não responde, enquanto o presidente recomenda que resolvam a discussão durante o exame, não antes. O instrutor resmunga que está apenas educando o moleque e destaca que o verdadeiro vencedor deste exame será Sirius, de sua turma. Este jovem é literalmente um personagem copiado e colado de Genshin Impact. Sirius Bluenote é o prodígio que todos aclamam com altas expectativas e também o mesmo homem que nosso garoto está destinado a enfrentar pelo primeiro lugar no exame de seleção. A competição é acirrada, e o presidente está animado para vê-los apenas se encarando. Sem perder tempo, os candidatos entram na arena de competição, cercados por uma multidão animada em busca de uma partida épica. Will e Arika estão na segunda fila da frente, com o curandeiro expressando seu choque ao ver a participação dela. Infelizmente, ela tem que participar, senão perderá seus privilégios de mesada na academia. Até o Piz está de olho no nosso garoto de longe, enquanto o presidente parabeniza oficialmente os candidatos por chegarem até aqui e torce para que os melhores magos vençam. A primeira rodada será uma rodada preliminar, que eliminará a maioria dos candidatos, deixando apenas os melhores para a seleção adequada. Isso significa que todos eles lutarão uns contra os outros ao mesmo tempo, sem estudantes uns contra os outros. O espaço é muito apertado para a luta deles, mas não se preocupem, porque o presidente usa sua expansão de domínio pessoal para lançá-los em uma dimensão totalmente diferente. Os estudantes nem conseguem imaginar para onde foram transportados, enquanto o velhote fica na beira do próprio espaço, dispersando-os para locais diferentes. Will é transportado para uma floresta logo atrás da academia. Com todos os estudantes transportados, o diretor anuncia que todos foram colocados em locais aleatórios. O objetivo é cooperar com sabedoria e evitar oponentes esmagadores. Todas as posições iniciais são baseadas na sorte. Will está aqui admirando a incrível habilidade de teletransporte do presidente, porque este velho peido simplesmente os teletransportou ao mesmo tempo. Assim, começa o exame de treinamento de campo. Primeiro de tudo, nosso garoto salta para um galho antes de ativar o feitiço de ocultação de presença. Dessa forma, ele mascarará sua presença e ficará furtivo, jogando seguro perto de outros competidores. Quando ele olha para trás, ele na verdade encontra 3 estudantes se enfrentando. Um deles usa um poderoso golem de terra, que poderia passar por um Pokémon, para ser sincero, enquanto a outra garota tem um martelo de fada gigante. Ambos estão tão ocupados se enfrentando que se esquecem do terceiro atacante, uma mulher que os congela no lugar. Will fica impressionado ao ver a variedade de habilidades que outros magos de ataque possuem e acredita que há muito que pode aprender com eles, além de apenas querer o primeiro lugar. Ele gosta do que acabou de ver e pretende reformulá-lo em seu próprio conjunto de habilidades. A luta acabou, e o último de pé é o cara do golem. Eles estão aqui comemorando por vencer uma luta épica. Enquanto isso, nosso garoto aparece e dá um susto do caramba. Will agarra sua cabeça e ativa o bloqueio de consciência, nocauteando-o imediatamente. Pense nisso como uma mini-versão do vazio infinito do Gojo novamente. Com essa habilidade, Will é capaz de manipular a força vital de seu oponente e forçá-lo a desmaiar, mas é necessário que seu aperto seja firme. Caso contrário, o movimento não funcionará corretamente. Esta é uma técnica que ele pegou emprestada de Verônica durante as sessões de treinamento deles. Perdido em pensamentos, Will mal percebe um ataque vindo em sua direção. Ele desvia de um monte de adagas curtas e imediatamente se lembra que é aquele mesmo idiota retardado de novo. Desta vez, o garoto trouxe seus amigos também. O Piz acredita que ele está apenas tentando passar neste exame como qualquer outro estudante, mas ele tem a vantagem numérica em uma situação de 3 contra 1 aqui. O Piz ativa a magia de criação de facas. Um lacaio cobre suas adagas com veneno. O último lacaio usa a magia do clone das sombras para multiplicá-los ainda mais. Com essas lâminas envenenadas, até um único arranhão poderia levar à morte do nosso garoto. Bloquear está totalmente fora de questão. Dezenas de lâminas avançam em direção a Will, caçando. Enquanto se aproximam dele, ele considera a ideia de curar o veneno com magia de recuperação. Lidar com tantas adagas, mesmo com aprimoramento corporal, parece um pé no saco. Encurralado, ele decide usar um movimento completamente novo. Uma barricada repentina surge à sua frente, defendendo Will das facas. O Piz fica chocado ao ver o mesmo golem de pedra agora servindo a um novo mestre. O truque legal da magia de recuperação é que ela pode ser usada em outras criaturas vivas. O golem de pedra aqui é capaz de se mover por conta própria usando o sangue do conjurador. Embora seja incapaz de padrões complexos, o curandeiro pode manipulá-lo facilmente usando seu feitiço chamado infusão de pseudovida. O golem avança contra o trio de esqueletos ambulantes.
Primeiro, nosso garotão acerta o peito de um cara, depois senta em cima de outro, provavelmente causando uma dor nas costas permanente. Com os dois acabados, o Piz é visto em pânico. Ele está frito, porque nosso garoto o ataca como Minato Namikaze, agarrando seu rosto e o fazendo desmaiar. A luta acabou, então Will volta ao modo furtivo, com seu golem avançando no campo de batalha. Como suas técnicas de aprimoramento o limitam em combate corpo a corpo, sua melhor aposta é usar um golem para compensar uma fraqueza gritante. Ele também pode observar todos com segurança assim. De repente, um tornado gigantesco chama sua atenção. É como se um desastre natural tivesse atingido a floresta. Mas, não, esta espiral de vento é literalmente uma onda de Kamehameha, da qual nosso garoto mal consegue escapar. O ataque literalmente deixa uma cicatriz na porcaria da terra, obliterando o golem e o resto dos estudantes, derrubando até todas as árvores na área restante. À distância, Will vê um homem. É Sirius, o estudante prodígio, e não estou nem brincando. Mano, ele parece mais um personagem principal do que o cara que temos. Suas habilidades são aterrorizantes à primeira vista. Will se pergunta se deveria usar um movimento para lutar com ele, mas de repente, a partida é forçada a terminar. O diretor parabeniza cada candidato por seus esforços, concluindo a rodada preliminar. Apenas 4 competidores restantes passarão para a próxima fase. A verdadeira competição será realizada na arena. Então, até lá, o presidente aconselha os estudantes a descansarem enquanto ativa a magia de transferência. Enquanto a magia de transferência está em andamento, Sirius, o homem muito sério, encara seriamente com uma expressão séria nosso protagonista sério. Will tem que encontrar a vontade para vencer esse cara em um dia. Ambos desaparecem depois disso. De volta a casa, nosso nerd está ocupado fazendo a lição de casa, pensando em uma estratégia para o exame. Do lado de fora de seu quarto, o Piz e sua gangue de perdedores chegaram mais uma vez. Eles já estão putos de tanto perder toda vez que desafiam o curandeiro. Mas o Puz é um mau perdedor, um babaca. Ele se importa com o orgulho de sua família nobre e quer manter a honra da família Oman contra um simples curandeiro. O que mais o preocupa é o seu pai descobrir sobre toda a situação. Ainda assim, os seus amigos simplesmente não têm coragem de o acompanhar. Eles abandonam-no e deixam-no lidar com a sua própria confusão. Opus entra em pânico e acaba por ferver de raiva, declarando que tem uma forma de se livrar do curandeiro mesmo sem usar magia, enquanto nosso rapaz está a relaxar no seu quarto. De repente, Will ouve uma batida a uma hora estranha. Ele levanta-se para abrir a porta e já sente um mau pressentimento. Obviamente, é o Upis à porta, que faz a sua atuação de nobre brega e o cumprimenta calorosamente. Will está desconfiado e não acredita nas suas habilidades de ator, mas o nobre dourado está aqui apenas para uma conversa. Ele expressa o seu puro ódio por curandeiros, dizendo como fez um monte de coisas para eliminar Will da academia. Obviamente, o nosso rapaz virou o jogo em todas as situações e superou-o repetidamente. Mas agora, o Piz veio com uma mensagem pessoal. A sua atuação educada desaparece quando ele ordena ao rapaz para sair da academia. Pois é, lá se foi aquela atuação de merda. Will está genuinamente a começar a respeitar a capacidade de odiar deste homem. Tipo, ele não consegue deixá-lo em paz por um momento. O Piz gaba-se de ser um membro respeitável de uma família nobre e não gosta de ter curandeiros por perto. Até o seu irmão mais velho era fraco como curandeiro. As pessoas gozavam com ele, e ele apenas sorria na frente delas. Os magos ofensivos são orgulhosos, e os curandeiros normais são lamentavelmente patéticos. Esta é a realidade sombria da maioria dos ensinamentos das famílias nobres, um sistema torturante. O Piz insiste para que Will saia através do poder da conversa, mas Will genuinamente não vai dizer, tipo, sim, mano, obrigado, deixa-me desistir. Então, ele recusa. O nobre vem preparado para isso e enfatiza que sabe sobre a família de Will. Graças aos seus servos e conexões no mundo exterior, o nobre descobriu que Will tem uma irmã. Ambos partiram um belo laço. Com uma única ordem, os seus servos poderiam facilmente eliminar a irmã do rapaz, se ele quisesse. Agora a cena está a ficar muito mais intensa. A postura indiferente habitual de Will desaparece e ele vai direto ao pescoço deste tipo antes de o esbofetear com força para o chão. A seguir, ele aproxima-se por trás, puxando seu braço para uma posição em que poderia facilmente estilhaçar-se. Will lembra ao caro nobre que ele já se decidiu. E apesar de o Push choramingar como um cão, o seu braço parte-se, deixando-o num estado lastimável a gemer. O nobre ainda está determinado a vingar-se, afirmando que a academia não o perdoará por lhe ter partido o braço. Mas aqui está o truque, mano, esqueceste que o Will é, na verdade, um curandeiro. Está tudo bem de novo, o que também significa que pode ser felizmente partido outra vez. Parte-se uma segunda vez, deixando o Piz devastado com uma dor traumática e lancinante. Will cura novamente, e este jogo continua. O nobre implora novamente,
mas o braço parte-se de novo na mesma. O ciclo de partir e curar continua, com Will afirmar de forma brincalhona que se mantém firme na sua decisão. Ameaçar a sua irmã é um limite que este falhado nunca deveria ter ultrapassado. Craque, craque, e craque, estilhaçamento implacável do braço até que o espírito de Upus seja atormentado. Ele agora entende que este miúdo não é um curandeiro, mas o próprio Satanás moderno. Assim como o choque de realidade que o instrutor teve, fica dolorosamente claro para o nobre que ele não pode voltar a brincar com ele. Naquela noite, Will manda o nobre de volta com cumprimentos felizes como se nada tivesse acontecido. O nosso rapaz não sente um pingo de remorso, sentindo até alegria antes de dormir. No dia seguinte, o torneio principal está em andamento. As pessoas na arena aguardam este combate com grande interesse. Os 4 que passaram da primeira ronda devem enfrentar-se. Uma delas acaba por ser a própria Erika, alguém que superou as expectativas de Will. Aparentemente, ela simplesmente se enjaulou em paredes de fogo, intimidando todos os outros a ousarem aproximar-se dela. Resumindo, esta rapariga nem se moveu e ganhou por desistência, mas algo parece estranho. Will não acha que esta seja a história completa. Ela pede-lhe para pegar leve com ela, mas este homem não é um simp e pretende ir com tudo. Erika expressa que irá almejar uma avaliação muito mais alta depois de o vencer, e assim começa o seu confronto épico. O seu primeiro ataque vem na forma de uma bola de fogo abrasadora. Will contesta este ataque de fogo bloqueando de frente. É um feitiço de fogo simples, nada de especial. Até a sua magia de cura pode facilmente regenerar quaisquer ferimentos sem problemas. Este movimento simples fala subestimar Erika até que ele nota algo muito mal. Aquele mesmo feitiço que o atingiu é mais do que um simples ataque. É uma armadilha. Erika continua o seu mesmo assalto, lançando bolas de fogo consecutivamente. Mas algo de especial nas suas chamas é que elas não se extinguem de todo. Esta mulher aprendeu o Amaterasu com o Itachi e copiou todo o seu estilo. Apesar do seu baixo poder de fogo, a duração é anormal. Mesmo que ele mantenha uma recuperação ativa, o dano repetido vai magoá-lo. Esta observação confirma-se também da última vez, quando ele pediu a chama dela para fazer batota no exame básico de magia ofensiva. Isto também mostra por que é que ela não pôde ser abordada por nenhum dos concorrentes usando as suas paredes de fogo, porque as chamas literalmente não se apagavam. As chamas de Erika são uma representação da sua teimosia, e a súbita exposição da sua habilidade ganha a atenção da multidão. Para ser honesto, eles só a apoiam porque querem ver o nosso rapaz perder. Um ar de arrogância apodera-se dela. A percepção de que ela pode passar tanto nas preliminares como até eliminar alguém tão poderoso como Will. Formulando seu contra-ataque, o nosso rapaz apaga casualmente as chamas depois de duplicar a sua capacidade de cura. Ela repete o mesmo movimento, mas Will está pronto desta vez. Sabendo que as suas chamas não se apagarão, ele agarra-as intencionalmente, aumentando em vez disso seu próprio ataque. Isto é um uso genial de QI de batalha, porque agora o curandeiro tem punhos de fogo a ajudar os seus ataques ofensivos. Erika está prestes a ser derrotada quando de repente levanta as mãos e desiste do combate. Felizmente, ela sai ilesa, com o anunciador a declarar o nosso rapaz como o vencedor do combate. Infelizmente, as suas estatísticas de avaliação não vão mudar muito mesmo depois do combate. A mesma multidão que apoiava Erika anteriormente agora vira-se contra ela, chamando-a de fraude como maga ofensiva. A pobre rapariga foi um suporte toda a sua vida e desmorona-se sob o peso das expectativas, mas o seu querido amigo ajuda-a a levantar-se, enfatizando quão bem ela lutou. Ele até cura as suas feridas, ganhando a sua afeição. Aquele pequeno romance doce é demolido quando o professor Bode sobe ao palco, dizendo que é o fim da linha. Apontando o dedo ao curandeiro, ele genuinamente considera Will um pedaço de lixo, e está muito irritado por um mago ofensivo ter desistido contra alguém assim. As suas palavras assustam a pobre Erika, deixando Will a perguntar-se se este é um comportamento apropriado vindo de um instrutor. O supervisor gaba-se da sua posição, enfatizando que o seu papel é dizer a verdade como ela é, algo que ele considera encorajador. Mas ao sair, ele confirma ao nosso rapaz que haverá apenas um candidato bem-sucedido do torneio. O homem em questão aproxima-se do curandeiro. É o sério Sirius. Os dois têm uma breve interação. Sirius nem se dá ao trabalho de olhar para ele enquanto fala. Ele acredita unicamente na força e concorda com a visão do mundo do instrutor Bode. O curandeiro não se importa com isso, exceto que o prodígio tem uma última coisa a admitir. Ele reconhece genuinamente que o curandeiro é forte, mas ao mesmo tempo, Sirius pretende provar que a sua própria filosofia está correta, derrotando-o no seu combate. Vamos dar uma olhada geral nos talentos do prodígio. Will lembra-se de ter ouvido seu nome na sua vida passada, um tipo com um nível insano de magia ofensiva, alguém cujas vitórias são tão fortes. Nada e ninguém pode ficar em seu caminho, a menos que seja reduzido a cinzas.
A partida final entre Sirius e Will está prestes a começar. Pelo jeito, nosso garoto entende que só ganhará reconhecimento da academia se derrotar o prodígio aqui, então seu objetivo é vencer. A partida final começa com Sirius liberando um tornado avassalador de onde ele está. O ataque ocupa muito espaço, forçando Will a desviar com cautela. Revidando com sua própria velocidade estonteante, Will avança na velocidade da luz, aproximando-se do prodígio com tudo que tem. Mas antes que ele possa diminuir a distância, Sirius lança um ataque de vento total, mantendo-o afastado. Isso é um problema para o curandeiro. Ele não consegue dar um golpe sério sem se aproximar. As duas forças da natureza continuam seu confronto. Sirius e Will se encaram enquanto Sirius nota sua velocidade. Ele levanta a mão para atacar e lança uma rajada de vento intenso na direção de seu oponente. Nosso garoto percebe que o tornado de antes não era nada comparado a este vento, que consegue varrer toda a área. Ele luta para se manter de pé, mas agora é hora de fazer sua estreia. Ele coloca a mão no chão e começa a fazer crescer uma árvore gigantesca, enquanto Erika na multidão fica maravilhada com a habilidade da magia de cura, sabendo que ele se fortaleceu. Um tempo atrás, nosso garoto mostrou essa habilidade para a professora Verônica e explicou que infundiu energia vital na planta, o que a ajudou a crescer rapidamente. Ele tinha aprendido de antemão sobre magia de ataque que podia manipular plantas e decidiu tentar com essa habilidade. Ele queria adaptar suas táticas de acordo. De repente, ele começa a cair no chão, e a professora Verônica o segura. Ele fica surpreso com a exaustão repentina de mana, já que o livro não esclarecia que poderia ser uma técnica tão poderosa. Verônica decifra o código, explicando que destruir é mais fácil do que curar, porque a cura consome muito mais mana do que a magia de ataque, e reproduzir magia de ataque usando magia de cura é provavelmente o uso mais ineficiente de mana. Sabendo das consequências dessa habilidade, ele planeja guardá-la para momentos em que possa ser devidamente utilizada. Voltando ao presente, nosso cara usa essa habilidade no campo de batalha, já que sua magia de ataque não tem muita eficiência, então ele decide confiar nesse movimento. Quando a árvore termina de crescer, Sirius consegue derrubá-la com um ataque de lâmina de vento. Isso desconcerta nosso cara, já que a magia de Sirius consiste em tornados que podem engolir inimigos e tempestades que podem varrer uma área ampla. Suas lâminas de vento são para objetos sólidos, enquanto o tornado lida com qualquer um que se aproxime, centrando-se ao redor dele. Will percebe que Sirius é chamado de principal candidato por um motivo, mas ele também buscou se fortalecer usando essa magia e salta na direção de Sirius. Instantaneamente, o oponente forma um tornado ao seu redor e o menospreza, dizendo que ele não pode alcançá-lo, não importa o que faça. E, com certeza, ele não estava errado. Assim que nosso garoto atinge o tornado, ele é arremessado para longe. Sirius sorri, mas de repente percebe que algo está muito errado. Ele olha para o ombro e vê que está perfurado por um pedaço de madeira. A confusão é clara em seu rosto enquanto ele exige uma explicação. Will revela sua tática com confiança. Ele sabia que Sirius não podia proteger o chão abaixo dele. Então a planta subterrânea enviou suas raízes em todas as direções, e foi assim que ele acabou com o ombro perfurado. O protagonista se pergunta se ele está preocupado com o Professor Bode, já que suas personalidades são muito diferentes uma da outra, enquanto Sirius geme de dor. Sirius esclarece que o professor o instrui porque ele é forte. Nosso garoto faz mais perguntas a ele, sabendo que ele é de uma família conhecida. Sirius revela a verdade sobre sua família. A habilidade mágica importa acima de tudo. A pessoa mais forte se torna o chefe da família. Nenhum outro fator como gênero ou idade importa. Isso criou inimigos dentro da família, todos lutando pelo poder, e seu próprio pai se recusa a ensiná-lo. Para Sirius, ouvir o professor é a única maneira de ele realmente ganhar poder e força. Então ele reúne toda a sua energia mágica mais uma vez, o que surpreende toda a multidão, incluindo nosso protagonista. Um dragão é formado a partir do poder mágico, e Sirius declara que eles vão resolver isso agora. O dragão mira em nosso cara, fazendo perceber que isso não é brincadeira de criança. Um tempo atrás, Will costumava pensar que magos com magia ofensiva tinham mais facilidade, o que o fez querer se esforçar mais, mas o tempo todo ele estava errado. Ele percebeu que o talento não é a única coisa que determina a superioridade. Coisas como linhagem, talento e o passado, tudo isso desempenha seu papel. Tudo isso leva a declarar para Sirius que ele quer vencê-lo nesta luta. Sirius fica perplexo com o anúncio repentino. Will lança a mão ao chão, preparando-se para usar sua semente especial e começa a fazer crescer uma árvore mais uma vez, chamada Yggdrasil. A planta cresce rapidamente, consumindo muito mais mana do que as outras plantas. No entanto, a vantagem é que ela continuará a crescer enquanto nosso cara continuar a derramar mana nela. Sirius ataca com uma lâmina de vento, que consegue cortar a árvore ao meio novamente, lançando-a para o céu. Mas quando ele olha para cima,
O único galho que estava voando se transformou em uma árvore maciça, e ela está vindo direto em sua direção. Enquanto isso, Will assume que, como a magia de Sirius já está sendo usada para manter o dragão de vento, ele não terá tempo suficiente para se defender. A suposição acaba sendo verdadeira, e a árvore desaba sobre Sirius. Quando ele olha para cima, vê Will de pé com uma faca apontada para ele. Contemplando, ele percebe que perdeu. Will é anunciado como vencedor. A multidão aplaude, já que não esperavam que Sirius perdesse, e comentam sobre a força que o protagonista possui. Então o herói oferece a mão para ajudar Sirius a se levantar, elogiando sua força, mas Sirius soa derrotado. Nosso garoto tenta tranquilizá-lo, admitindo que foi uma boa partida. De repente, o professor Bode entra, claramente desapontado com Sirius. Com sua força, ele chuta a árvore para longe dele e o levanta pela cintura. Ele o leva embora, furioso por Sirius ter falhado com ele, declarando que seu treinamento será reiniciado do zero. A multidão inteira fica em silêncio, sabendo quão absolutamente chocante isso soa. Bode se vira para a multidão, gritando que aquilo era para todos. Enfurecido, ele não consegue acreditar que um simples curandeiro ficou em primeiro lugar. Will percebe que o chilique de Bode está saindo do controle. Ele começa a defender Sirius, dizendo que sua força era muito boa e que perder não significa que ele seja fraco de forma alguma. Quando ele está prestes a defender ainda mais seu oponente, Bode o cala com raiva. Então Bode começa a caminhar em direção ao nosso Caras, zombando de suas declarações defensivas para Sirius. Ele joga Sirius de lado e chama nosso garoto de estúpido, dizendo que em uma partida, apenas a força pode gerar resultados ótimos. Tomado por suas emoções, ele declara que perder torna alguém não melhor do que lixo descartado. Will fica perturbado com Bode falando tão duramente sobre seu próprio discípulo. Ele começa a argumentar que ser um curandeiro não dá a Bode o direito de dizer o que quiser. Os olhos de Bode brilham de fúria enquanto ele tenta desmoralizar nosso cara, dizendo que ele logo será jogado para o lado dos fracos porque há pouco valor em ser um curandeiro. Ele o provoca ainda mais, apontando o esgotamento drástico de seus níveis de mana, o que surpreende nosso garoto. Bode acrescenta que os fracos são parasitas que fazem com que pessoas mais fortes sejam mortas. Ser chamado de peso morto leva nosso garoto a um flashback de seu passado, onde ele foi abusado por Bode por não ser forte o suficiente. Mesmo assim, ele tentou se defender, insistindo que os curandeiros apoiam os outros com sua magia. Gritando, ele tentou provar seu ponto de que o mundo precisa de curandeiros para manter o equilíbrio, ou então a humanidade perecerá. Bode o solta e se lembra de como seu discípulo uma vez ficou na linha de frente para ganhar tempo para a retaguarda escapar, apenas para ser aniquilado por monstros fracos no ponto de fuga. Seu discípulo morreu sem ter para onde ir, e Bode assistiu impotente, sabendo que não podia curá-lo. Ele cerra o punho e grita que Sirius não deveria morrer por um lixo como aquele. De um ponto de vista prático, o professor não está totalmente errado. Se você é fraco, morrerá no final, não importa o que aconteça, e as pessoas devem treinar para sobreviver. Ainda assim, chegará um momento em que os monstros se tornarão mais violentos. E quando isso acontecer, os fortes não podem se dar ao luxo de serem egoístas. Para momentos como esse, pessoas sem talento também precisam saber lutar. Voltando ao presente, nosso cara desafia o professor para um duelo, esperando que isso faça reconhecê-lo. Bode zomba e aceita o desafio, confiante de que não há como um mero curandeiro vencer contra ele. Ao ouvir isso, o árbitro entra em pânico e pergunta se Bode está realmente falando sério sobre o desafio. Bode orgulhosamente quebra as regras para se adequar. Sem saída, o árbitro leva Sirius embora. Uma partida especial, Will contra Bode é anunciada e, momentos depois, a partida começa. Bode estala os dedos, gabando-se de que vai mostrar o quão fraco o nosso rapaz realmente é. Com a quantidade de mana que lhe resta, Will está preocupado em enfrentar o oponente mais forte que encontrou em algum tempo. Ele começa a planear cuidadosamente porque este não é um duelo normal. Quando ele está prestes a começar, Bode grita sobre o quão lento nosso rapaz é e lança o seu ataque. A faísca da magia é suficiente para iluminar todo o chão. Ele então gaba-se de lhe ensinar as 3 razões pelas quais está destinado a vencer. Uma grande quantidade de mana irradia enquanto ele dá a primeira razão, vantagem e distância para suprimir o inimigo. A segunda razão é a velocidade, que os impede de agir. A terceira razão é o poder para acabar com eles num único golpe. Quando o Bode está prestes a continuar, ele zomba que o protagonista talvez não consiga ouvi-lo agora. O nosso rapaz levanta-se mais uma vez, perguntando onde está o poder que acaba com tudo num só golpe. Apesar de estar visivelmente ferido, o nosso rapaz ainda se mantém de pé, sabendo que o professor possui uma magia de raio única. Para se salvar de danos elétricos, ele deve de alguma forma evitar um golpe direto no interior do seu corpo.
Ele está ciente de que as suas habilidades serão inúteis se o seu cérebro ou coração forem atingidos, pois a sua magia de cura não será rápida o suficiente. Por essa razão específica, ele criou um circuito sanguíneo que podia conduzir eletricidade facilmente. Ele perfurou a sua mão com a sua faca. Então, quando a eletricidade atinge a lâmina, ela passa pelo seu braço e pernas e é transmitida para o chão, minimizando os danos que ele recebe. Mesmo assim, suportar ataques elétricos é extremamente difícil. Agora é a hora do nosso rapaz lançar um contra-ataque. Bode desvaloriza-o, dizendo que sente pena dele, sabendo que ele mal conseguiu suportar o ataque. Will então começa a aprimorar o seu corpo fisicamente através da magia, mas de repente percebe que não consegue infundir força no seu corpo. Bode revela que o seu raio violeta paralisa a vítima, tornando-a incapaz de se mover. Will percebe que pode estar em sérios apuros e levanta a mão novamente enquanto outro ataque vem na sua direção. Egoisticamente, Bode quer continuar. Usando a mana restante, ele quer ver quantos golpes o protagonista consegue suportar. Bode lança o seu ataque, deixando a multidão em choque enquanto o nosso rapaz continua a suportá-lo, sabendo que o professor realmente tem uma magia única, forte e impecável, o que alimenta a sua arrogância. Mas o protagonista recusa-se a desistir. Ele decide que vai vencer, colocando cada gota da sua mana e resistência restantes na manipulação. Ele bate com a mão no chão e começa imediatamente a fazer crescer uma árvore do tesouro de água. Esta árvore tem a capacidade de absorver grandes quantidades de água do solo e armazená-la. Portanto, se usada como barreira, a eletricidade será facilmente dispersada. No entanto, o destino tem outros planos. Bode consegue derrubar a árvore com o seu ataque elétrico, deixando a multidão em choque. O nosso rapaz fica sem palavras enquanto Bode começa a caminhar na sua direção, acreditando que o protagonista não tem mais nada. Mas quando Bode olha para a árvore caída, ele vê cogumelos a começar a crescer rapidamente, o que realmente o choca. O nosso rapaz sente uma calma sensação de alívio. A sua técnica funcionou, pois os cogumelos crescem rapidamente após um raio. Quando uma floresta é transformada num deserto por um raio, cria-se uma oportunidade de crescimento sem inimigos, e os cogumelos estão entre os primeiros a aparecer. Mas essa não é a única vantagem que eles trazem. Eles também causam paralisia no corpo, e Bode experiencia isso em primeira mão. Ele entra em pânico, e o nosso rapaz aproveita a oportunidade sabendo que a distância vantajosa entre ele e o seu oponente finalmente desapareceu. Ele carrega o seu punho e lança-o diretamente a Bode, mas Bode consegue desviar-se e ataca o nosso rapaz diretamente no estômago. Ele revela que também é habilidoso em combate corpo a corpo e que a sua magia única permite-lhe manipular a eletricidade ainda mais. Ele afirma que se reforçar o seu corpo com eletricidade para acelerar os seus movimentos, aquele truque paralisante não seria nada em comparação. No chão, agarrado ao peito, Will não consegue aceitar que talvez não consiga vencer. Orgulhosamente, Bode carrega o seu punho, declarando-se o vencedor do duelo. Mas antes que ele possa desferir o soco, alguém o impede. Virando-se, ele vê a professora Verônica com a sua lâmina desembainhada. Ele tenta ignorá-la, dizendo que ela não deveria intrometer-se como uma novata. O nosso rapaz treme, mas um raio de esperança surge quando ele vê Verônica. Ela argumenta que o resultado da partida é claro e que continuar a bater no rapaz só causaria dor desnecessária. Bode tenta justificar-se, alegando que Will é um curandeiro e pode simplesmente curar-se a si mesmo. Verônica defende nosso rapaz, afirmando que ele não tem mais poder mágico, pois despejou tudo nos duelos que acabou de lutar. Com raiva, Bode tenta atacar novamente, pensando que Verônica simplesmente não tem a coragem de ir até ao fim. Verônica imediatamente carrega a sua espada, e os dois saltam um em direção ao outro para atacar. De repente, o diretor aparece, pondo fim à discussão. Ele coloca-se entre eles, impedindo Bode de avançar, e pede desculpas a Verônica por não ter explicado a situação antes. Ele anuncia o fim do exame de seleção e ordena a todos que deixem o local. Enquanto os alunos começam a dispersar-se, o nosso rapaz tenta curar-se, mas falha, tendo ficado completamente sem mana. Verônica pega Will nos braços, garantindo-lhe que ele se saiu bem. Ela insiste para que ele descanse e não ultrapasse os seus limites, mas essas garantias não são suficientes para ele. No dia seguinte, ele caminha pela escola a pensar na diferença de poder. Ainda o intriga como a humanidade pôde deixar de existir mesmo com pessoas tão fortes por perto, e então ele resolve ganhar cada vez mais força. Will entra na sala, e o diretor fica encantado ao vê-lo, notando que as suas lesões sararam consideravelmente. O nosso rapaz explica que assim que a sua mana retornou, a cura foi quase instantânea. O diretor assume que Will não terá problemas com o treino de campo, o que surpreende o protagonista. Ele então continua, explicando que como Will ficou em primeiro lugar na seleção, ele passou. Junto com ele, Sirius e Erika também passaram. Will exige uma explicação,
já que Bode afirmou anteriormente que todos tinham reprovado. O diretor explica que isto acontece todos os anos para fazer os alunos acreditarem que estão numa crise, extraindo a sua seriedade, embora alguns sejam finalmente aprovados. Como o treino de campo acarreta grande perigo, Bode teve que encenar como o professor e, embora duro, cumpriu o seu propósito. Na sua vida anterior, Bode estava constantemente na linha de frente pela humanidade e foi um dos heróis que tentou salvar a humanidade da extinção. O diretor então incita o protagonista a formar um grupo com alunos de outras escolas como atacante, para que ele possa aceitar pedidos reais de subjugação de monstros. Isto faz Will perceber que será a primeira vez que ele enfrentará monstros, os mesmos monstros que foram a causa direta da extinção da humanidade na sua vida passada. Criaturas que possuem poder mágico são conhecidas como monstros, mas nem todos os monstros são inerentemente ameaçadores para a humanidade. Alguns podem atacar humanos, mas muitas vezes apenas para sua própria sobrevivência. Se o seu comportamento ecológico tivesse sido devidamente estudado, eles poderiam ter sido utilizados como espécies vizinhas em vez de serem tratados como inimigos. No entanto, daqui a 2 anos, o mundo está destinado a mudar sob a influência da Lua Vermelha. Monstros expostos à Lua Vermelha tornar-se ferozes, e diferentes espécies de super-monstros começarão a unir-se com um único objetivo, exterminar completamente a humanidade. Então, 2 anos após essa catástrofe, o próprio Rei Demônio descerá sobre o mundo. Esta sequência de eventos colocará a humanidade em completa desvantagem, fazendo com que nações entrem em colapso e inúmeras pessoas pereçam. Magos de ataque serão requisitados no campo de batalha. Mas como a situação será incontrolável, eles continuarão a perder as suas vidas ao lado dos cavaleiros. Até mesmo os magos de cura serão massacrados assim que as linhas de frente caírem, não deixando nenhum apoio para os feridos. No momento em que o protagonista morre na sua vida anterior, quase não restam humanos capazes de lutar. Se as pessoas continuarem a viver sem mudar nada, a humanidade não será mais capaz de sobreviver. Ele não pode permitir que tal tragédia aconteça novamente. Ele jura fortalecer-se para além de qualquer pessoa na sua vida anterior, para que possa resistir à grande invasão de monstros. Mais do que isso, ele quer descobrir a verdadeira causa por trás da Lua Vermelha que levou os monstros à loucura, na esperança de eliminar a própria fonte da calamidade. O diretor nota a determinação refletida nos seus olhos e fica profundamente impressionado. Ele acha o comportamento de Will promissor e pergunta-se se os professores estão a ser cautelosos o suficiente em relação ao próximo treino de campo. O diretor garante-lhe que as medidas adequadas estão em vigor, mas deixa claro que quer especialmente encorajar o crescimento de Will. Mais tarde, enquanto está do lado de fora do campus com Verônica, Bode aproxima-se do protagonista. Enquanto Will tenta mostrar que entende a razão por trás do comportamento de Bode, Bode grita com ele mais uma vez e vai-se embora. Ainda assim, antes de sair, ele diz a Will para dar o seu melhor durante o treino. Então, assim que se vira, ele agradece-lhe silenciosamente por ter tratado Sirius. Sirius, que estava atrás dele, também dá um passo à frente e agradece a Will. Ele diz que agora pode trabalhar nas suas fraquezas e tornar-se mais forte do que nunca. Enquanto ele sobreviver, sabe que poderá eventualmente obter a sua vingança, e desta vez ela não desaparecerá em fumo. O protagonista incentiva-o a tornar-se ainda mais forte, e os dois tocam os punhos em acordo silencioso. Para Will, parece uma vantagem que magos de ataque mais habilidosos estejam começando a aparecer, pois eles serão aliados inestimáveis nas próximas batalhas contra os monstros, logo depois de partirem em uma carruagem. Depois de um tempo, eles são informados de que a Floresta Dunkley está se aproximando e que os detalhes do treinamento serão revistos em breve. Verônica explica que eles lutarão contra goblins como parte de uma missão solicitada dentro da Floresta Dunkley. Ela então orienta 3 estudantes de Schwartz, Ailes e Gilbert. Então ela se vira para Will, informando de que ele formará um grupo de 4 pessoas, apoiado por um professor de uma das academias. Erika pergunta se os membros do grupo já foram decididos, e Verônica tranquiliza, dizendo que ela estará no mesmo grupo que ele. Embora Erika ache Verônica intimidante, ela ainda considera isso muito melhor do que ser pareada com um completo estranho. Depois de um tempo, eles são informados de que chegaram. Ao saírem da carruagem, Verônica percebe que os estudantes de Gilbert já chegaram à área. O protagonista reflete que, em sua vida anterior, ele não tinha muitos conhecidos ou conexões. De repente, uma garota corre até Will e o abraça com força, exclamando que estava morrendo de vontade de conhecê-lo. O protagonista entra em pânico, completamente confuso sobre quem ela poderia ser. Ela rapidamente se apresenta como Marie Gougram, a diretora da Academia Schwartz e neta de Alnaron Gougram. O herói fica completamente chocado com a apresentação dela, pois ele se lembra vividamente dela de sua vida passada. Ele nunca esperava encontrar a garota que ele tratou uma vez na casa do diretor, especialmente não aqui na floresta.
Vê-la novamente o faz se perguntar como ela tem estado, e ela rapidamente o tranquiliza dizendo que tem estado muito bem. Quase que imediatamente, ela começa a se desculpar, dizendo que nunca conseguiu agradecê-lo adequadamente naquela época. Ele descarta isso casualmente, dizendo que não foi nada, mas ela insiste que quer retribuir o favor fazendo algo por ele. Ela então explica que não tinha talento nenhum para magia, então, em vez disso, se matriculou na Academia Gilbert e se dedicou a aprender esgrima. Por causa de seu esforço incansável, ela acabou se tornando a estudante mais bem classificada no exame de seleção da academia. Ela dá uma risadinha quando percebe o quão impressionado o protagonista parece. Ele fica genuinamente comovido com a conquista dela, porque apenas alguns meses atrás ela estava acamada e, ainda assim, em tão pouco tempo, conseguiu chegar ao topo. Pegando a mão dele, ela diz que foram colocados no mesmo grupo por causa de seus respectivos talentos e que ela fará o seu melhor para provar que é útil para ele. Naquele momento, ele finalmente percebe o que o diretor realmente quis dizer quando falou sobre cuidar dela. Antes que ele possa pensar mais nisso, ela de repente o arrasta para cumprimentar os estudantes que acabaram de chegar de Eilis. Observando de lado, Verônica e Erika ficam surpresas com quão alegres e amigáveis os dois parecem juntos. Fora da carruagem de Eilis, Marie pergunta se Olin e Turf estão lá dentro. Olin logo começa a sair, dizendo calmamente que não há necessidade de pressa. Ele cumprimenta a todos alegremente, revelando-se como o professor designado para o grupo deles. Olin é um professor na Academia Eilis. E na vida anterior de Will, Olin havia sido o maior mago de cura de sua era. Perceber que agora está no mesmo grupo que ele enche Will de genuína felicidade. Depois disso, Terf também sai da carruagem, e Marie se apresenta a ele. No entanto, Terf congela quando percebe os dois de mãos dadas. Naturalmente, ele pede para ser apresentado ao protagonista. Will se apresenta, e Terf rapidamente assume que ele deve ser um mago de ataque. Ula então diz aos estudantes que eles são livres para fazer o que quiserem e que ele simplesmente ficará de olho neles. Essa atitude casual surpreende todos os estudantes. Will se aproxima de Ulan e pergunta se pode chamá-lo de mestre. Ulan pergunta por quê, e Will explica que ele mesmo usa magia de cura, mas nunca teve um professor adequado para ajudá-lo a praticar e refiná-la. Ele então pergunta se Olin estaria disposto a ensiná-lo. Olin diz que já ouviu falar de Will antes e prontamente concorda em lhe ensinar um pouco de magia de cura. Marie corre atrás deles, insistindo que também deveria poder chamar Olin de mestre se Will for fazê-lo. De lado, Verônica observa como o grupo parece estar se dando bem. Mais tarde, quando a missão de subjugação é designada, cada grupo é instruído a operar usando uma cabana como base. A área onde goblins foram relatados fica nas profundezas da floresta, então Olin, Marie e Will decidem ir para lá imediatamente. Enquanto isso, Turf, o mago de cura, é instruído a ficar na base, evitando a linha de frente de acordo com o protocolo tradicional. Enquanto caminham em direção à área de surgimento dos goblins, Marie pergunta se Will realmente vai atuar apenas como um mago de cura na linha de frente. Ele responde calmamente, dizendo a ela para não se preocupar com ele. Ele explica que, em vez disso, atuará como supervisor do grupo, permitindo que eles lutem livremente enquanto ele fica de olho em tudo. Levando suas palavras a sério, os dois aceitam que o supervisor não tem regras rígidas. Eles imediatamente começam a caçar os goblins. Em um único movimento rápido, Marie derruba um grande grupo de goblins de uma só vez. O protagonista mal pode acreditar no que está vendo, lembrando que apenas alguns meses atrás ela estava completamente acamada.